Enigma, eu já falei do projeto literário do Claro Enigma, que é justamente refletir sobre a condição do homem após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é aquilo que eu disse. Como que você analisa 42 poemas, né? Em nenhum cursinho, em nenhuma sala de aula, nem na faculdade de letras, por exemplo, a não ser que a disciplina seja vamos estudar literatura pós-guerra. E a gente vai ficar o semestre inteiro, desculpa, estudando a obra do Drummond. Aí sim o professor tem a possibilidade de ficar 6 meses, não estou conseguindo abrir aqui, 6 meses estudando um autor. Mas nenhum cursinho você vai ter, né, análise de poema por poema. Mesma coisa se você pegar o Gregório de Matos, a mesma coisa, são mais de 100 poemas. Não tem como você ficar analisando poema por poema. Então, o caminho é, você pega o projeto literário, provavelmente não, 99,9% dos poemas estão linkados naquele projeto literário. E o projeto literário, ele carrega as características. Então, você memoriza o projeto literário e toda a análise do poema, você parte do projeto literário, tendo o projeto literário em mente. Junta isso à sua interpretação do poema, porque o poema vai estar te dizendo alguma coisa. Então, a partir daquilo que o poema está dizendo e do projeto literário e do enunciado que está sendo proposto, né, que está sendo pedido, você consegue analisar. Então, é interessante você depois, aleatoriamente, abrir o Claro Enigma e escolher um poema, por exemplo, e tentar encaixar nesse poema as características, tentar encaixar nesse poema o projeto literário, pensar sempre naquilo que eu falei, né? Na relação do poeta com o mundo, que é o fazer poético, né? A relação do poeta com o mundo, a relação do poeta com o outro e a relação do poeta com a poesia. Então, o elemento que vai ligar esses 3 fatores, né, ao fazer poético é a metalinguagem, né? Porque se está discutindo, né, o tema principal do Claro Enigma, digamos assim, seria a metalinguagem. E nessa metalinguagem, ele discute, através da poesia, a condição do homem, a condição humana, né? Como que o homem se sente pós Segunda Guerra Mundial, certo? E aí vai entrar as filosofias que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, o existencialismo na França. Se você pega, não é à toa, se você pega o Sentimento do Mundo, tem vários poemas dedicados ao Sartre, a Simone de Beauvoir, que são filósofos e escritores existencialistas. E o existencialismo surge na França justamente dentro desse contexto, pós-guerra. Né? Que caminho nós vamos seguir agora? Né? Um caminho de escolha. Mas que escolha que eu tenho para fazer? Porque o futuro desponta lá na frente como algo que é totalmente incerto, né? Como algo que não é seguro. Então, assim, o existencialismo, por isso que você vai ter no Claro Enigma toda uma poesia existencialista. E é interessante que ele vai utilizar bastante recurso da memória. Os próximos livros que o Drummond vai escrever é uma série de livros chamado Boitempo, que são livros que tratam de memória. Aí ele escreve um pouco sobre memória. Entre os anos 60 e 70, o Drummond vira pornográfico. Ele vai escrever poemas eróticos. Né? Ele tem um soneto sobre a bunda. Olha a bunda, como é bonita. Né? Olha como ela anda. Então, ele fala sobre a bunda. Ele fala sobre o orgasmo, que o orgasmo é uma morte no infinito. Né? Então, ele vai falar
ele vai ficar nessa poesia erótica, os anos 60, os anos 70, aí depois, nos anos 80, ele começa a voltar mais para a crônica, né? Ele vira cronista do Estadão. Um elemento que vai ser bastante importante dentro do Claro Enigma, que vai aparecer, é a figura da filha dele. O Drummond tinha uma relação visceral com a filha, né? Ele amava essa filha mais que tudo. Essa filha se mudou para a Argentina, ele trocava cartas diariamente com ela. A filha, me parece que falece de câncer em julho, e o Drummond falece um mês depois. Ele falou que numa das cartas que ele não ia suportar viver sem a filha. Então, ele tinha uma relação bastante estreita com essa filha. Em vários poemas, principalmente os poemas de memória, ele remete à filha. No Claro Enigma, a filha aparece no poema Mesa. Quando ele vai descrever todo mundo, ele fala, repara naquela pequena, né? Meu tudo enchendo meu nada, ele fala um pouco dela, né? Meu verso mais bonito. Então, ele já começa a dar indício de que a memória vai ser o remédio que ele vai encontrar para curar as feridas que ele carrega de alguma poesia, tá? Então, aqui está o projeto literário, que eu já falei, as características, né? A estrutura, são 42 poemas, a gente já falou sobre os títulos, tá? Os títulos se linkam com os poemas que estão ali embutidos. As características, tá? É importante, sim, que você memorize, são poemas que tratam da ausência de engajamento, que questionam se a gente está vivendo uma liberdade mesmo, se há liberdade, né? Se o homem, após a Segunda Guerra, tem solução, né? Claro que quando a gente fala homem, não é um homem só, é o ser humano como um todo, tá? Poemas, por exemplo, onde ele vai fazer uma abordagem filosófica, tá? E pessimista da vida, como poemas em formas de cavalo marinho, por exemplo, onde ele faz perguntas e sempre, no final de cada pergunta, ele coloca um ponto de interrogação. E o ponto de interrogação tem a forma de um cavalo marinho. E o que indica a pergunta? Pergunta é reflexão. As perguntas visam quebrar o status quo, aquilo que está estabelecido. Então, no poema, por exemplo, Perguntas em Forma de Cavalo Marinho, ele faz isso, né? Sempre buscando redimir o passado através da memória, tá? Coisa que não aparece no livro Angústia, você não tem essa redenção pela memória, tá? Nenhuma outra obra tem. Você teria no História do Cerco de Lisboa, você teria essa redenção pela memória. Você teria no Dom Casmurro, por exemplo, essa redenção pela memória, do passado pela memória. Se você pegar o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, você tem essa redenção do passado pela memória. Ah, mas o Graciliano não escreveu nenhum, já que o Graciliano era tão amante do Machado, sim, São Bernardo, que é a versão rural regionalista do Quincas Borba, onde o coronel lá faz a redenção do passado pela memória. O Teodorico da Relíquia faz uma redenção pela memória, tá? Quando ele está lá no sítio, curtindo as férias, e ele está rememorando o que se passou, o que ele perdeu, né? Ele fala que ele vai ser imortalizado no livro escrito em alemão do Dr. Topsius, que escreveu 7 volumes sobre a sua viagem, a viagem que ele realizou a Jerusalém. Então, ali ele está resgatando a si mesmo pela memória, né? O Mayombe não... Ah, gente, claro, como eu pude me esquecer, Romanceiro da Inconfidência. Tá? Ela vai na fonte da memória. Aí a Cecília fica mais complexa ainda, porque a Cecília... Só um minutinho. A Cecília, ela não vai na memória de uma pessoa, ela não vai na memória dela, ela não vai na memória dele, ela vai na memória de uma nação inteira, entendem?
Romanceiro da Inconfidência, ela vai na memória da Inconfidência Mineira. E o que é a Inconfidência Mineira? Foi um movimento histórico que é coletivo. Tiradentes, assim como Tomás Antônio de Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa e a Chica da Silva, que são personagens reais e históricos que aparecem no livro, fazem parte do imaginário coletivo. Então, quando ela escreve um romanceiro da Inconfidência, né, quando ela vai e concebe esse livro, então ela vai para o passado, traz toda essa galeria de personagens e traz para o presente, ela está resgatando, reconstruindo, né? E é legal, porque quando ela faz esse movimento de reconstrução, você tem que pensar no seguinte, ela não estava na Inconfidência Mineira. Então, a rememoração, ela vai ter lacunas. Por mais que ela se proponha a ser uma historiadora e se debruçar sobre os documentos, sobre os poemas, para resgatar, para reconstruir a história da Inconfidência Mineira, né, nesse exercício arqueológico, sempre vai ficar lacunas, né? E aí, como que se resolve essas lacunas? Com a ficção. Aí entra a poeta, né? Por isso que o Romanceiro da Inconfidência acaba sendo complexo, porque não é apenas a memória, né? Porque para o Drummond é mais fácil, por exemplo, né? Ele está falando da memória da infância dele, da juventude dele, né? E eu estou falando, eu estou vivo ainda, então é fácil. Mesmo do mesmo modo, 9 noites. Mas no Romanceiro da Confidência a memória ali é coletiva, né? Está falando da memória do país, né? Aí isso vai se ligar ao romantismo, a ideia de identidade nacional, etc. e tal, tá? Volto ao poema clássico. Então, no Claro Enigma, eu tenho o poema clássico, o soneto, com verso livre, sem rima, sem métrica. E eu ainda tenho aquilo que a gente chama de prosa poética. Por exemplo, ó, aqui, ó, Claro Enigma. Então, tem um poema que está lá no Que Abre o Menino e os Homens. Há um varão que acaba de nascer. Olha como é que ele estruturou o poema. Ó, aqui, aqui, ó, aqui. Totalmente, né? É uma prosa feita em uma coluna, tá? Quintanas Bar. Ele fez um parágrafo, né? Então, quer dizer, não tem uma lógica, não é um livro de sonetos, né? Ele mistura tudo. Dito isso, a gente vai ler o primeiro poema, vou analisar, a gente vai analisar junto, que é o poema de solução, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tá aqui o poema, tá? Você sempre começa a análise de qualquer poema pelo título, tá? Em Camões, por exemplo, os sonetos não têm título, o título é o primeiro verso. Se fosse um poema camoniano, o título seria Escurece, não me seduz, mas não é um poema camoniano, né? É um poema drummondiano, tá? Com um título. Se tem título, eu começo pelo título. Então, na prova vai sempre aparecer, a FUVEST vai te dar o poema, vai te dar o título e vai te dar o autor. Beleza. Então, apareceu lá, dissolução. Eu tentei selecionar os mais significativos, tá bom? Os que representam melhor, os que têm as características e os que provavelmente têm mais chance de cair, tá? Porque dão conta perfeitamente do projeto literário. Então, você começa lá, Dissolução, Carlos Drummond de Andrade. Aí, beleza. Refletir sobre a condição do homem após a Segunda Guerra. O título é Dissolução. O que é dissolução, gente? O que significa dissolução? Vamos pensar no título. Tá? O título sempre vai, tem alguém, acho que falou aqui, o título sempre vai sintetizar o tema geral do poema. Separação, dissolução seria separação, seria
algo que se dissolve, que se esvai, né? Se dissolve no ar, que se esmiuça, né? Então, por exemplo, ó, o dicionário, só para ficar bem, só para você ver como a relação se estabelece, o dicionário Hawais, ou Wise, não sei como é que se diz, como é que se pronuncia, ele diz o seguinte sobre o que é dissolução. Dissolução, ato ou efeito, muito bem, de dissolver, que a Caiane falou. É isso mesmo. Decomposição, deterioração dos costumes, imoralidade, extinção. Então, aí a gente já lança uma pergunta. Se eu tenho um poema que se chama Dissolução, e o projeto literário é justamente questionar a condição do homem após a Segunda Guerra, e eu sei que ele faz uso de alguns recursos, como metalinguagem, o fazer poético, pessimismo, tédio, crise existencial, a pergunta que eu farei é: o que está dissolvendo? Sem ler o poema. O que provavelmente ele vai falar que vai dissolver? Né? Pode dissolver a palavra, pode dissolver a inspiração, pode dissolver a originalidade do poeta, né? Isso se tratando do fazer poético, né? Em se tratando de mundo, o mundo pode estar dissolvendo, né? Pós Segunda Guerra, o mundo dissolveu, né? Em se tratando do outro, o que pode dissolver? O amor pelo outro, né? O desejo pelo outro, o tesão pelo outro, a vontade de ajudar o outro pode se extinguir, pode não existir mais, né? Então, vamos ver se o poema fala do quê? Escurece. Então, aqui já começa a ficar nebuloso, né? Vou ler primeiro. Escurece, e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. E com ela, aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados, vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? Habito alguma? E nem destaco a minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. E aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo já não oprime. Assim, a paz destroçada. Vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo? Essa rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação, falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra, no mundo perene trânsito, calamo-nos. E sem alma, corpo és suave. Tem muita coisa nesse poema, hein? Não sei se vocês perceberam. Tem muita coisa. Então, vamos voltar. Tá? Então, o que está aí na primeira estrofe? Escurece. Então, imagine. A primeira atitude, se você está num quarto iluminado, se a luz se apaga e você fica completamente no escuro, a sua primeira atitude qual é? É procurar um acendedor. Eu não sei o nome disso.
procurar um lugar para acender a luz. Onde está a luz, né? O que aconteceu? Escureceu. E não me seduz tatear sequer uma lâmpada. Escureceu, o eu lírico não sente vontade. Olha o pessimismo, olha a melancolia. Seduzir, a palavra seduz está muito ligada à ideia de desejo, né? Muito ligada à ideia de querer. Escureceu e eu não tenho desejo nenhum de tatear uma lâmpada. Pois que aprove ao dia findar, aceito a noite. Se o dia está acabando e está escurecendo, eu não tenho ânimo de me levantar e procurar uma lâmpada. Que o dia escureça, que o dia acabe. Aceito a noite. Olha essa resignação do eu lírico. Eu não vou fazer nada. O mundo está escurecendo. Vamos transformar isso numa análise mais macro, né? O mundo, após a Segunda Guerra, está escurecendo. Eu, enquanto ser humano, enquanto homem, não vou fazer mais nada para mudar. Que o mundo escureça. Eu aceito a desgraça. Eu aceito a noite. Então, você tem um eu lírico que está resignado, né? Que está rejeitando a sua função de poeta, porque o poeta tem uma função que vem lá da segunda fase, que é ser engajado, que é ser politizado, né? Que é levar o leitor a uma reflexão. A literatura tem essa função. A literatura não é só a literatura romântica que promove o entretenimento. Isso está lá no século XIX com Jane Austen. Está lá no século XIX com os românticos, né? O Defoe, o Dumas, né? O Victor Hugo já começa a quebrar isso. Mas a literatura tem uma função, que é de transformar o mundo. É impossível você passar por uma Clarice Lispector e continuar o mesmo. Das duas, uma. Ou você não tem coração, ou você não entendeu o livro. Se você se propõe a ler um poema como esse, um claro enigma, se você se propõe a ler Angústia, se você vai ler uma Clarice, vai ler um Dostoiévski, e você continua o mesmo após a leitura, e a leitura não te disse nada, ou você tem um coração de pedra e não tem alma, ou você não entendeu o livro, leu de qualquer maneira, não leu da maneira, né, com a atenção necessária. Porque esses escritores, eles sabem da função literária, né? A Clarice falava muito isso, que a literatura é como uma mordida na maçã, né? Que o problema de quando você morde a maçã, ou quando a literatura te pica, você não consegue voltar mais, você não consegue voltar, né? Você não consegue ter um olhar para aquilo que está sendo lido com um olhar pueril, sabe? Com um olhar imaginativo. Por isso que é muito importante esse olhar pueril. É muito importante, por exemplo, que uma criança leia Monteiro Lobato, que uma criança leia Harry Potter. Ah, mas eu não li com 20 anos. Ótimo, que ótimo, perfeito. Mas o efeito em você não é o mesmo, porque a sua inocência já não é a mesma, você já a perdeu. Então, a obra não vai dialogar com você do mesmo jeito que dialoga com uma criança de 9 anos, de 11 anos, de 12 anos, né? E eu sempre falo que a gente sempre ganha na releitura. Uma coisa é você ler Angústia com 17, outra coisa é você ler Angústia com 30, né? Uma coisa é você ler Quincas Borba, Dom Casmurro com 15, 16. Outra coisa é você ler com 40. Uma coisa é você ler Shakespeare com 17. Outra coisa é você ler Shakespeare com 40. A sua concepção de vida muda completamente. Então, assim, todos esses romances que vocês estão lendo agora para o vestibular, revisite-os daqui a 10 anos. Vocês vão ver que um novo mundo vai se abrir, né? E a literatura tem essa força, né? Então, aqui o eu lírico
apagou, o mundo apagou, ele não vai fazer nada. E com a escuridão, né, a escuridão é um lugar de medo, né? As pessoas têm medo do escuro, né? As pessoas têm medo da sombra, né? O lado sombrio é um lado perigoso, né? Todo mundo tem a sua sombra, né? Todo signo tem a sua sombra, né? E na sombra surgem criaturas, surgem traumas, surgem medos, desejos. Ó, e com a escuridão, ele aceita que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas. Significa o quê? Que com a escuridão, o eu lírico começa a pensar um monte de merda, um monte de besteira, sei lá. O que ele está pensando? Matar alguém? Se matar? Se jogar do décimo... Né? O Drummond tem um poema no Sentimento do Mundo que chama Medo de Avião. Ele faz um poema inteiro sobre o medo de andar de avião. Então, quer dizer, né, é na escuridão que a imaginação prolifera. Então, ele sabe desse medo, ele sabe desse perigo, mas ele aceita, ó, aceito a noite, e com ela aceito que brote coisas não figuradas, né? Coisas, né? Ele está depressivo, ele está numa crise existencial, ele está melancólico, ele está pessimista, ele se sente um fracassado como poeta. Então, quer dizer, um monte de coisas se passa pela cabeça. Ele consegue mudar? Não. Olha o próximo verso. Braços cruzados. Tá? Eu imagino, gente, uma depressãozinha aqui básica, sabe? Uma crise. Ele está com 49 anos aí, 51, nasceu em 1902, ele está com 49 anos. É um bom momento para você ter uma bela de uma crise. Né? Então, ele está em crise, sim. Tá? E essa crise pessoal se reflete na poesia, braços cruzados, não vou fazer nada. Agora, ele não tem força nem para fazer, né? Ó, o que ele sente? Olha a questão existencial. Vazio de quanto amávamos, né? Tudo que eu amava se esvaiu, se perdeu, se dissipou, se dissolveu, né? Mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo? Há uma questão existencial aqui. O que é o vácuo? O vácuo é o nada. O nada é tudo. Né? O vácuo é o silêncio. E o não dizer é tudo. Né? O não dizer é o dizer tudo. É o dizer tudo às avessas. E aí ele pergunta, povoações surgem no vácuo. Ele olha para o céu, vê a imensidão, né? Habito alguma? Quem sou eu? Onde estou? Né? É bem existencialista mesmo, a corrente do existencialismo. Se você pegar O Estrangeiro do Camus, se você pegar o romance distópico do Camus, A Peste, tem tudo a ver com agora, com a pandemia que a gente está vivendo. Se você pegar A Idade da Razão do Sartre, Sursis do Sartre, são todos romances, obras existencialistas. Não precisa nem neles. Vai na Clarice Lispector, vai na Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, né? Ah, Mrs. Dalloway, sempre dando festas para encobrir o silêncio, né? O Conto Amor da Clarice, que tá na lista da Unicamp, que estava na lista da Unicamp, que a mulher casada tinha medo do final da tarde. Por que ela tinha medo do final da tarde? Porque enquanto ela estava fazendo almoço, limpando a casa, cuidando da roupa do marido, ela estava entretida, né? O pensamento estava lá, povoado. Sempre quando dava o final da tarde, ela ficava com medo. Por quê? Porque com o final da tarde, a casa estava impecável, os alunos estavam na escola, o marido estava no trabalho, vinha o silêncio. E o silêncio dizia muita coisa para ela, né? Você não é feliz no casamento, seu casamento é repetitivo, é entediado. Sabe-se lá o que vinha na cabeça dela.
até que ela pega um bonde, vai fazer compra. Já leram, né? Compra ovos. Do lado dos ovos tem um tricô, né, que ela está fazendo. Aí eu acho que o bonde para, ela olha e vê um cego masclando chiclete no infinito. Gente, o que é um cego masclando chiclete no infinito? É isso daí. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma, ela vê aquele ceguinho, ceguinho horrível, desculpa, gente. Vê o cego com aquele movimento repetitivo, tá? E aquilo incomoda. Aí o bonde anda, dá uma freada, ela meio que cai, o ovo quebra. E a gema do ovo se espalha sobre o tricô que ela está fazendo. O que é isso? Renascimento. Aí, atordoada, ela para no próximo ponto e dá de frente com o jardim botânico. E entra no jardim botânico. E aí ela tem um contato com a natureza que ela nunca teve antes. Com os passarinhos, com a cor, com o cheiro das plantas. Ela fica enlouquecida. Aí sai do jardim botânico, volta para casa, vai fazer janta. O marido chega, os filhos, as crianças jantando, ela catatônica, assim, e o conto termina com ela se penteando no espelho e se olhando, né? Quem sou eu? O que é a minha vida? Quer dizer, isso é existencialismo, é claro enigma. Tá? É isso que o Drummond vai fazer, só que em forma de poesia, não em forma de conto. Né? Professor, Oi, fala, querido. Pode esse falar. existencialismo dele nesse finalzinho, quando ele se questiona, tipo, se ele habita alguma, sei lá, civilização, povoação, além dessa questão existencial, eu posso ver também como uma crítica, porque, tipo, o fato de ele não se sentir incluso em uma sociedade e tal, é também uma crítica a isso? Sim, aí você cai na palavra que ele usa duas vezes, que aparece aqui, duas vezes, que aparece naquele poema que eu recitei no início, que é o poema das Sete Faces, e aparece no poema chamado Mesa, que é o gauche. Gauche em francês significa esquerdo, marginal. E isso se liga com o que você falou, né? Quando ele fala habito em algum lugar, ele está se colocando como um gauche. Esse mundo não foi feito para mim. Eu estou marginalizado nesse mundo. Eu sou um pária desse mundo. Eu estou isolado. Eu não consigo me reconhecer no próximo, eu não, no outro, né? Não reconheço mais, me reconheço mais na poesia e não me reconheço mais no mundo. Quer dizer, a vida dele acabou. Se ele é um poeta que não se reconhece mais na palavra, como vocês vão ver daqui a pouco, não se reconhece no outro, e não se reconhece no mundo, você concorda que ele acabou? Ele não existe? É o que está falando aí, ó. Habito em algum lugar do vácuo? E o que é o vácuo? O que é o vácuo? O vácuo é nada. Né? Aí você vai ler Guimarães Rosa, você entende por que tem um conto chamado Campo Geral. O que é o campo geral? É o vácuo, é a memória, é o inconsciente. Aí você vai ler o Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, e ele termina com o símbolo do infinito, que é aquele oito deitado. Uma questão existencial ali, né? E ele começa com no nada, tiros que o Senhor deu, né? Relatando que na fazenda dele nasceu um boi que era filho do demo, nasceu um bezerrinho que tinha duas cabeças. Aí ele começa a contar a história dele. Existencialismo puro. Aí ele continua. Tá tudo escuro. Ele não se importa com nada. Ele não quer nada. E nem destaco a minha pele da confluente escuridão. Ele não consegue se ver. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar. Né? Um silêncio total, a escuridão inteira.
hesitando. Aí uma coisa aqui, gente, vai fazer referência à segunda geração, ao que ele era antes, na segunda geração. Ó, ele não era engajado, e aquele agressivo espírito que o dia leva consigo já não oprime. Ou seja, ele está te dizendo que quando ele assumiu o papel de poeta engajado, ele se sentia oprimido. Oprimido de que maneira? Porque ele, poeta, tinha a responsabilidade de mudar o mundo por meio da palavra. Ele carregava nas costas o fardo de ser Drummond. E o Drummond, da segunda fase, assim como Machado de Assis, assim como Vinícius de Moraes, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, contrariando a regra da literatura de que os autores só são reconhecidos depois de morto, esses autores tiveram um auto-reconhecimento em vida. E o Drummond, principalmente. As pessoas idolatravam o Drummond em vida, e ele viu isso, ele vivenciou isso. Então, você imagina o fardo que é ser Drummond, ser o poeta Drummond, né? O poeta que todo mundo ama, ou ser o Vinícius, o poetinha, o poeta que fala das garotas de Ipanema, é um peso. Então, ele se sentia oprimido, né? Porque ele tinha consciência que a palavra tem uma função, e eles, como modernistas, não queriam fazer apenas uma literatura de entretenimento. Queria transformar a literatura em ciência, tanto que transformou. Literatura não é dentro do Enem, a gente costuma brincar, né? Que na escola, principalmente, a gente costuma falar, né? Que literatura, filosofia, sociologia é perfumaria, né? Que só o que importa é gramática, matemática, física, química e biologia. O resto é tudo perfumaria. Literatura é perfumaria. Né? Para que ler isso? Né? Então, ele tem um peso. E aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo já não oprime. Quer dizer, o dia está levando aquele espírito agressivo que quer mudar o mundo. Ele não se sente mais oprimido, ele está tirando o peso das costas. Só que ao tirar o peso das costas, vem uma paz. Só que essa paz, ela é destroçada. O que é uma paz destroçada? Pensa comigo. Paz dá ideia de tranquilidade, né? De silêncio. Paz destroçada, para mim, é silêncio. Tá? O silêncio pode ser positivo ou pode ser negativo. Para o poeta, o silêncio é negativo quando não há mais palavras. Né? Porque a função do poeta é escrever. Quando não se tem mais inspiração, tem-se essa paz destroçada, tem-se esse silêncio. Né? Tanto que o grande conflito de João Cabral de Melo Neto era a folha em branco. Né? O João Cabral demorava 5, 6 anos para escrever um poema. Tinha uma dor de cabeça que não passava. Escreveu uma ode à aspirina. Né? O grande conflito dele era olhar para a página em branco e a palavra não sair. Então, ele não se sente oprimido mais, porque ele não tem obrigação de mudar o mundo. Assim, a paz, ele está em paz, o peso foi tirado. Destroçada. Vai durar 1000 anos essa sensação, esse silêncio, né? Esse meu calar poético, vai durar para sempre? Vai durar 1000 anos ou vai terminar ao amanhecer do dia? Porque anoiteceu, né? Quando ele fala extinguir-se na cor do galo, ele está se referindo ao amanhecer do dia. Então, esse meu silêncio destroçado, essa minha rejeição em falar, ou melhor, em escrever, vai durar quanto tempo? 1000 anos? Ou amanhã de manhã a inspiração vai voltar? Não é nem inspiração, né? A vontade de escrever vai voltar. E o mais contraditório é que ele fala isso escrevendo.
Vocês não perceberam? Ele está falando que ele não quer escrever, que ele não tem vontade de escrever, que ele não se sente seduzido a escrever, que tudo está escuro, que ele não vai fazer nada para mudar, os braços vão continuar cruzados, né? Que ele se sente em paz, porque ele não se sente na obrigação de mudar o mundo, mas ele fala tudo isso escrevendo. Então, ele acaba se contradizendo. Aí ele cita, aí ele vem dar o golpe de misericórdia. Essa rosa é definitiva, ainda que pobre. Quando ele usa a rosa, você tem duas referências. Você tem um livro da segunda geração que ele próprio escreveu, que se chama A Rosa do Povo, e você tem um poema famoso do Vinícius de Moraes, feito num contexto de Segunda Guerra, que é A Rosa de Hiroshima. Conhecem? Pensem nas mulheres, mudas telepáticas, que o Ney Matogrosso gravou, poetizou e fez uma música. Então, você tem duas referências aí. No caso do Drummond, essa Rosa do Povo, o que você tem na Rosa do Povo? Você tem poemas engajados, onde o poeta oferece para o povo uma rosa. Essa rosa é a palavra, é a poesia. E o que é essa rosa? É a rosa que, mesmo em meio ao concreto, à poluição, né, ao concreto bruto, né, nasce uma rosa. Essa rosa furou o concreto. Ela nasceu fraca, pálida, amarela, mas nasceu. Essa rosa é a esperança. É a esperança. Então, essa rosa é definitiva, ainda que pobre. Né? Então, quer dizer, no fundo, ele tem uma esperancinha. Né? Quando é que isso tudo vai acabar? Quando ele questiona isso, gente, é porque ele tem uma esperança. 1000 anos ou amanhã? Não sei. Essa esperança é definitiva, ela não vai morrer. Então, ele acaba afirmando que ele não vai deixar de ser poeta, ainda que pobre. Não sei se eu serei o mesmo poeta. Vocês acham que ele continuou sendo o mesmo poeta ou ele decaiu, piorou? O que vocês acham? Ele melhorou, gente. Não tem como ele piorar, né? Não tem como ele piorar. Eu até acho porque momentos que se ele for ruim, ele ainda vai ser bom. Não, não tem como ele piorar, porque sempre momentos de... Todo artista, todo escritor, poeta, tem o seu momento de crise. E sempre depois da crise, ele melhora. E é engraçado, né? Eu sempre comparo ele com Machado. Eles tiveram essa crise com a mesma idade. O Machado escreveu o Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, ele tinha 40 e poucos anos, né? E o Brás Cubas é o ponto de virada do Machado romântico para o Machado maduro, né? Machado realista, né? E o Drummond, se você pegar o que vem depois, é maravilhoso. Ele continuou, ele estava com 49 aí, ele morre escrevendo, publicando no Estadão com 87 anos. Né? Então, assim, eu acho que ele está fazendo também charminho, tá, gente? Vamos ser assim, bem sinceros. Está fazendo charminho, tal, né? Será que vão se lembrar de mim ou não? Tem um poema depois que a gente vai ler, chama Legado, né? Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui que às vezes eu deixo passar, às vezes as pessoas perguntam. A noite simboliza a morte? Sim. Noite sempre é morte, tá? É a morte do dia. Assim como o dia simboliza o nascer. Tá? A noite sempre vai simbolizar, o cair da noite sempre é a representação da morte. Não é à toa que nós temos a Ave Maria, às 6 da tarde, né? Que é o morrer do dia. Tá? Eu na redação, eu também. Ok. Imaginação. O poeta lida com a imaginação, com a inspiração. Falsa demente. Eu te desprezo. Meu, um poeta desprezar a imaginação,
A imaginação é o bem mais precioso do romancista quanto do poeta, né? Um poeta sem imaginação não é poeta, um romancista sem imaginação não é romancista, um dramaturgo sem imaginação não é dramaturgo, né? Aí ele vira falsa demente, eu te desprezo. Aí ele vai mais além, ele não ataca só a imaginação, ele ataca o seu instrumento de trabalho, que é a palavra. E tu, palavra, no mundo que passa de maneira perene, calamo-nos. Eu e você vamos ficar mudos. E sem alma, corpo é suave. Tem uma morbidez aqui, né? Que faz uma referência à ideia de morte, né? Um cadáver é um corpo sem alma. Apesar da morbidez, da frieza, da pele gélida, você tem uma suavidade, né? Uma melancolia naquele corpo frio, né? Assim é ele com a palavra. Ele faz uma interlocução com a palavra, tanto que ele se dirige a ela, né? E tu, palavra, é um vocativo aqui, né? E tu, palavra, no mundo passageiro, calamo-nos. Quer dizer, eu vou me calar enquanto poeta e você vai se calar enquanto palavra. Só que a palavra, para ela se calar, a palavra precisa do poeta. A palavra só tem valor ou só significa algo quando ela é usada pelo poeta, né? Palavra dita não tem voz, né? Tem aquele ditado, a palavra dita, uma seta lançada, não tem volta. Falou, falou. Aí ele continua. E sem alma, corpo é suave. Beleza. Ok? Tudo bem? Deu para entender o espírito do Claro Enigma nesse poema? Conseguiu? Sim. Manu, Oi, pode dizer falar. que o oxímoro, né, esse oxímoro claro enigma, também é essa oposição dele, que ele se opõe ao escrever, né? Mas ele faz isso escrevendo. Isso daí, gente, é a base de tudo. Se vocês conseguirem captar isso e memorizar isso, qualquer questão que está relacionada ao Drummond, você faz. Qualquer uma. Essa relação do eu com a palavra, do eu com o fazer, tá? Isso aparece no Claro Enigma, isso aparece na Relíquia, e isso vai aparecer no Mayombe e no Romanceiro da Inconfidência, tá? Então, se você conseguir captar essa relação que ele tem com fazer poético, você consegue resolver qualquer questão relacionada ao Claro Enigma, elencando, claro, com o projeto literário, que é, a partir do fazer poético, fazer uma reflexão sobre a condição do homem pós-Segunda Guerra Mundial. E sempre pensar naquela relação tríade do poeta, né? O poeta versus mundo, sempre numa relação de alteridade, né? De oposição, né? De diferença. O poeta versus o mundo, o poeta versus... uma relação de divergência, não de convergência. O poeta versus o mundo, o poeta versus o outro, o poeta versus a palavra, versus a poesia, né? E aí você tem essa ideia de esse oxímoro, esse claro enigma, né? Que é claro, mas não é. Porque quando ele fala que vai, tipo o próximo poema, Oficina Irritada e Legado, quando ele fala que não vai escrever poema, porque o poema não presta, porque ele tenta fazer e não sai nada, e escreve um poema, ele está sendo, claro, enigma, está sendo enigmático, ele está caindo em contradição. Então, nesses dois poemas que a gente vai ler agora, eu tenho o uso da metalinguagem mais ligado ao fazer poético, a rejeição do fazer poético e a função do poema.
Eu acho que esse poema é o poema que tem mais chance de cair. Por que que eu acho que ele tem muita chance de cair? Porque o Claro Enigma é o terceiro ano e o último que ele está na lista da FUVEST. Nesses 3 anos, não caiu nada de Oficina Irritada. Tá? Principalmente na segunda fase, não caiu. Como é um poema muito importante, que revela o projeto literário e que dá para a gente estabelecer relações com outras escolas literárias, ele é um poema muito significativo e metalinguístico puro. Então, a chance dele aparecer é muito forte, principalmente fazendo link com o parnasianismo, onde o poeta parnasiano também está dentro de uma oficina escrevendo, porque o poeta parnasiano é um ourives que trabalha a palavra como se ela fosse uma pedra preciosa, a ideia de arte pela arte, né? Do mesmo modo, aqui no Drummond, você tem o poeta que encara o fazer poético como um trabalho, né, como uma oficina, só que ele se irrita, porque ele tenta escrever e não consegue. Ou ele quer escrever e o verso não sai da maneira que ele quer. Ou ele, por estar ranziza, por estar frustrado, por estar triste, ele quer escrever um verso não para agradar, mas para desagradar. Então, quer dizer, aí você tem uma oposição ao parnasianismo direto, porque no parnasianismo o poema é como uma joia. Aqui não. Então, vou ler o soneto. Aí, para deixar mais complexo, ele faz um soneto. Né, ó, 2 quartetos e 2 tercetos. Fica mais complexo ainda. Eu quero compor um soneto duro, escrevendo um soneto. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer, e que, no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus sobre o pedicuro. Ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arturo, claro enigma, se deixa surpreender. Ele usa o título do livro, né, no poema. Daí você vê a importância que esse poema tem, porque carrega o título do livro. Então é muito, para ele cair, é assim, ó. Eu quero compor um soneto duro. Sonetos são duros? Não, porque nem Sonetos rima. não, tanto que as pessoas mais leigas veem o soneto como se fosse sinônimo de poesia, né? Quando alguém fala em poesia, logo vem na cabeça soneto. Ou se você perguntar para alguém, cita para mim uma forma, um tipo de poema, a pessoa vai falar soneto, né? Porque tá já enraizado. Então, e os sonetos em geral, né, os leigos, né, veem poesia, veem soneto como um texto que fala sempre sobre os mesmos temas: sofrimento amoroso, morte, solidão, saudade, reencontro, sempre coisas ligadas ao amor, sendo positivas ou negativas. Então, o soneto jamais é duro, o soneto sempre é suave. Mesmo o parnasiano, ainda mais o parnasiano, né? O parnasiano, o soneto é tratado como uma joia, então ele não vai ser duro. A rima vai ser rica, vai ter muita musicalidade. Então não vai ser duro. Então, quando ele fala, eu quero compor um soneto duro, de cara ele já está rejeitando a poesia, ou o papel do soneto.
como poeta algum ousara escrever. Aí ele reafirma essa ideia. Né? Como poeta algum ousara escrever. Nenhum poeta ousou escrever um soneto como eu vou fazer agora. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Esses 2 versos me remetem a que escola literária? Rápido. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Me remete a que escola literária? E o que o faz não pertencer a essa escola literária? Ó, 3 perguntas. Esses 2 versos me remetem a que escola literária? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Em relação a essa escola literária, ele se diferencia no que diz respeito ao tema, mas ele se aproxima no que diz respeito à forma, que é o que ele está falando. Que escola literária é essa? É o realismo? Não. Que escola literária? O soneto é escuro, tá. Você poderia achar que poderia ser romantismo por conta da segunda geração, mas não é. O André Mas falou parnasiano. não é, André, não é parnasiano. Seco, abafado, difícil de ler. Que escola literária você tem cultismo e conceptismo? Repleto de figuras de linguagem, uma linguagem hermética. O que é linguagem hermética? Difícil. É o barroco? Barroco. Barroco. O que não tem de barroco nesses 2 versos? A religiosidade. A tentativa de fundir ideias contrárias. Mas a forma, ao citar a forma como ele vai escrever o poema, essa forma, vou escrever um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler, é um soneto cultista. O que é cultista? Jogo de palavras, que é o que ele está fazendo. Ao dizer que vai escrever, ao rejeitar a poesia, escrevendo poesia, isso é cultismo. Isso não é nem cultismo, isso é conceptismo, é jogo de ideias. Quero que o meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer. De novo a rejeição. Por que ele quer que não desperte nenhum prazer? Porque as pessoas, quando elas vão ler, ou quando elas leem poesia, a poesia tem o poder de despertar o prazer. A poesia, ela é prazerosa, né? É gostoso você ler soneto, ler uns poeminhas do Mário Quintana, da Cecília Meirelles, né? Eu passarão, os meus inimigos passarão, eu passarinho, aqueles poeminhas, né? A poesia é prazerosa, mesmo os poemas românticos, né? Falando de amor, mas ele está rejeitando o papel do poeta como um todo, não só o poeta engajado, né? Eu quero que o meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer. Ou seja, eu não quero ninguém me lendo por prazer. Eu vou ler Drummond agora. Não quero. E que no seu maligno ar imaturo, ele está sendo imaturo, né? Ao mesmo tempo, tem uma crise existencial, né? O soneto tem uma crise existencial aqui, hamletiana, né? Shakespeariana. Ao mesmo tempo, saiba ser e não ser, né? Então, ele leva para o soneto uma angústia que é dele, uma crise existencial que é dele. Esse meu verbo antipático, ó, dá para ver que o poeta está irritado.
verbo antipático e impuro, há de tocar o coração de alguém. Há de fazer sofrer. É o ponto fraco de Vênus. Ponto fraco de Vênus, porque soneto fala de amor. E Vênus é a deusa de amor. Tendão, geralmente a gente fala tendão de Aquiles. O ponto fraco de Aquiles. Tendão de Vênus sobre o pedicuro. Né? Então, ponto fraco, né? Ele vai ter um ponto fraco, esse meu verbo, esse meu soneto, que é, ninguém vai lembrar dele. Aí ele é muito existencialista, né? Ninguém vai lembrar. Esse meu soneto será como um tiro no muro. Gente, para que serve o tiro no muro? Para que serve? Você atira em quem? Você atira em... Claro que não, né, gente? Mas, assim, pela lógica, você atira em pessoas. Você atira em bichos, né? Você não atira em árvores. Você não atira no muro. Entendeu a lógica dele? É como se ele estivesse fazendo algo em vão, né? Lembra muito um poema do João Cabral de Melo Neto, Cão Sem Plumas, que ele fala que o nordestino é um cão assassinado. Ele faz um hipérbato lexical lá, um cruzamento, porque não se assassinam animais, se assassinam homens, né? Então, quando ele fala que o nordestino é um cão assassinado, ele potencializa ainda mais a dor desse assassinato, né? Ou o peso desse assassinato, porque não se assassina cães. A gente fala, fulano matou o cachorro, mas não se fala, fulano assassinou o cachorro. Fulano assassinou o homem, o vizinho, mas não o animal. Então, é um verbo. Então, dá um peso maior. É o tiro no muro do Drummond. O meu poema é um tiro no muro. Ou seja, o meu poema não serve para porra nenhuma. O meu poema não serve para nada. É um tiro no muro. Não vai mudar nada. O meu poema, olha um verso dadaísta aí. É um cão mijando no caos. Alguém consegue me explicar o que é um cachorro mijando no caos? O que é um cão mijando no caos? David? Seria uma indiferença? Indiferença? Eu não consigo explicar um cão mijando no caos. Não tem É sentido. como. É que, sei lá, tipo. É como se não tivesse importância, sabe? Não sei Ah, se. tá. Mija em qualquer Aham. lugar, né? Tipo, não importa com nada, não tem preceitos morais, né? Mas aí seria mais interessante ele colocar homem mijando no caos, não cão, porque o cão mija, ninguém se importa. Agora, o homem, se fazer xixi na rua, no caos, enquanto Arturo, que é uma estrela da Via Láctea, né, do Sistema Solar, claro enigma, se deixa surpreender. E ele termina dessa maneira meio que estranha, aberta, né, de difícil compreensão. Né? Então, ele escreveu um poema, um soneto duro, sim. Abafado, difícil de ler, sim. A questão é, esse poema se imortalizou, sim ou não? Sim. O que a gente está fazendo agora? Está lendo. Então, ele não cumpriu o que ele prometeu, né? Muito pelo contrário, teve o efeito contrário. Legado. O que é legado? Qual vai ser o seu legado, David? O bigodinho? Com certeza. O que é legado? Legado é algo que eu deixo para os meus descendentes, né? O Drummond deixou um legado, tá aqui, ó, obra completa dele, 2.000 páginas.
Tem tudo aqui. Isso é um legado. Tem valor? Tem. É o maior poeta da literatura brasileira. Vou mais adiante. Aí eu vou comprar briga, né? É o maior poeta em língua portuguesa. Aí eu compro briga porque eu vou esbarrar no Fernando Pessoa e em Camões. Então eu coloco os três no mesmo patamar, né? Os três maiores poetas da literatura em língua portuguesa: Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Camões. Beleza. Legado é o que vai deixar. Vamos pensar no título. Se ele está numa crise existencial, está fazendo uma reflexão sobre o mundo pós-guerra, o poema provavelmente vai falar do quê, hein? Do que ele vai deixar para as gerações posteriores, né? Será que vão lembrar de mim? Será que vão lembrar? Essa é a angústia do poeta, tá? Quando você está escrevendo, aquilo que você está escrevendo te pertence, é seu. Assim que você joga para o prelo é a publicação. Assim que você publica, o que você escreveu deixa de pertencer a você e pertence ao prelo, ao público, tá? Que poderá usar aquilo que você escreveu de diversas maneiras, desde que, obviamente, se você estiver vivo ou se você morrer, durante 60 anos, tem que pagar direitos autorais, tá? Passou de 60 anos, o seu legado cai em domínio público. Então, o Drummond ainda está em domínio público. Ano passado, quem saiu de domínio público, não sei se vocês já devem ter visto, foi o Monteiro Lobato. Agora você encontra o Sítio do Pica-Pau Amarelo em várias edições em PDF, porque está em domínio público. Mas o Guimarães, que vende muito, não está em domínio público. O Drummond não está em... Ih, Drummond vai demorar. Minha família está ganhando muito dinheiro, né? Então, o legado do Drummond é forte. E o Drummond qualquer leigo da rua que você perguntar, me cite um poeta, eles vão falar ou Drummond, ou Manuel Bandeira, ou Mário Quintana. São os mais conhecidos, assim. O Drummond é o mais conhecido de todos, né? Até porque o Drummond tem essa carinha, né? De vovô, me dá um abraço, né? Essa carinha que dá vontade de abraçar, né? De vovozinho, sabe? É lindo. Amado, né? Então, ele tá questionando, o que eu vou deixar? Que lembrança darei ao país que me deu tudo que lembro que sei, tudo quanto senti? Ó, ponto de interrogação. Muito cuidado. Ponto de interrogação sempre está buscando em você, leitor, uma reflexão. E sempre visa, essa reflexão, sempre visa a uma quebra do status quo. Então, quando você tem ponto de interrogação, é para te sacudir. Então, ele pergunta, o que eu deixarei para o meu país? Tudo que lembro e sei, tudo quanto eu senti. Aí, uma outra pergunta, ele sentiu muita coisa? Sentiu. Como chama o livro anterior? Sentimento do Mundo. Ele fala que sente tanto que o coração é grande e explodiu. Né? Ele fala, carrego todos os mortos no lado esquerdo do peito. Por isso ando assim meio de lado. Pesado, né? Já vi muita gente morrer. Né? Na noite do sem fim, pós-guerra, breve o tempo esqueceu minha incerta medalha e a meu nome se ri. O tempo se esqueceu de mim, né? A guerra abafou, me abafou, né? Tirou a minha medalha, né? Ri do meu nome. É piada, né? Você está na Segunda Guerra, qual é a sua profissão? Sou poeta. As pessoas riem.
Riem até hoje. Qual é a sua profissão? Sou ator. Ha, 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 ha. Vai morrer de fome. Qual a sua profissão? Sou escritor. Ha, 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 ha. Vai morrer de fome. Sou poeta. Ha, 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 ha. Vai morrer de fome. Sou músico. Ha, 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 ha. Vai morrer de fome. Sou professor. Ha, 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 ha. Vai morrer de fome. Né? E a meu nome se ri. Aí ele pergunta, e mereço esperar mais do que os outros? Eu mereço esperar mais do que os outros? Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. A interlocução com o mundo, lembra da relação? Eu versus o mundo, eu versus o outro, eu versus a poesia. Tu não me enganas, mundo, e eu não te engano. Esses monstros atuais que habitam a minha cabeça não os cativa Orfeu. Orfeu é aquela figura mitológica que amava uma mulher chamada Eurídice, se não me engano, que foi picada por uma cobra e foi para o inferno. Aí ele pede aos deuses para buscar Eurídice ao inferno e recebe autorização para ir até lá, desde que na volta ele não olhe para trás. Ele tem que acreditar. Aí ele vai, a resgata dos infernos. Quando eles estão quase chegando já, saindo ali do Tártaro, né, e chegando já na Terra, né, saindo dos infernos, ele não resiste e é acometido por uma dúvida. Será que ela está aqui atrás? Aí o que ele faz? Ele comete o erro, ele olha para trás. E ao olhar para trás, ele vê a imagem dela desaparecendo e voltando para o inferno. Ele a perde para sempre. Né? Então, esses monstros atuais não os cativa Orfeu. A vagar, taciturno, entre o talvez e o se. É aquilo que eu falei, né? Ele está de cabeça baixa e está na dúvida. Será que ela está lá atrás? Talvez ela esteja. Será que ela está vindo? Talvez sim. Talvez não. E aí ele vai vagando com essa dúvida. É assim que ele se sente no meio do mundo, né? Vagando no mundo como Orfeu. Será que eu volto a ser poeta? Aí eu posso considerar Eurídice como poeta e ele como Orfeu, né? Será que eu... Aí continua, não acabou não. Não deixarei de mim, ao meu legado. Sempre o legado, é engraçado isso, né? Porque legado é você deixar algo. O legado dele é não deixar. É uma negativa, né? Não deixarei de mim nenhum canto radioso. Meu, como poeta, né? Lembra do Álvares de Azevedo, né? Deixarei um canto para se lembrar de mim, não sei o quê. Dizem que sou poeta, cravem na minha lápide. Foi poeta, viveu e amou na vida. Ele diz, não deixarei de mim nenhum canto radioso. Não deixarei uma voz matinal palpitando na bruma e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. Ou seja, eu não vou deixar nenhuma palavra capaz de emocionar ninguém. Não vou deixar. Né? Porque a poesia emociona. Eu não vou deixar. Não conseguiu, né, Drummond? Infelizmente. E aí, o final, ele termina com um golpe de misericórdia, fazendo uma autocitação. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, caprichoso aqui no sentido de orgulhoso, de arrogante, porque em 51 ele já era o Drummond, o poeta, o grande poeta modernista mineiro, Carlos Drummond de Andrade. Ele já causava comoção, sabe? Então, de tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará a única coisa que vai ficar, pois o resto se esvai. Sabe a única coisa que vão lembrar de mim no futuro? Que uma pedra, que o resto se esfuma, restará
uma pedra que havia em meio do caminho. É a única coisa que as pessoas vão lembrar de mim. Né? Que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei nessas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Né? Então, ele fala que o que as pessoas vão se lembrar dele é que havia uma pedra no meio do caminho. Mentira. As pessoas... É o verso mais conhecido dele, junto com Agora José. Né? Mas as pessoas se lembram dele muito mais. Né? É o maior poeta da literatura brasileira. Ok? Eu lembro bem, eu era criança, viu, gente? Quando ele morreu, eu estava em Minas, eu tinha acho que 87, estava na 3ª série. Morreu, sabe aqueles negócios do Globo, que tem na Globo? Lembra, sabe aquilo? Eu estava lá, estava almoçando, aí veio aí entrou lá, acho que a Leda Nagli. Acabamos de anunciar o falecimento do poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Aí eu olhei para a TV assim, aí eu lembro que eu perguntei para minha mãe, o que é poeta? O que é poeta? Eu não sabia. Ai, minha mãe, não sei, deixa de bobeira. Né? Não sei o que é isso, não sei o que é poeta, não tinha paciência. Aí eu virei professor de literatura, né? Que louco. Anfã. E escritor, né, gente? Que eu escrevo também. Boi ver os homens. Entenderam o legado? Pegaram o espírito do Claro Enigma? Boi ver os homens. Senhor, Esse caiu... Oi, pode falar. nesse último poema, O Legado, qual é a característica predominante do projeto literário? Dele é o questionamento existencial do que ele vai deixar, né? O que ele fez? Ele está fazendo uma reflexão sobre... Ele é um poeta renomado, caprichoso, ele é conhecido e ele está em crise existencial porque ele acha que tudo que ele produziu até aquele momento não serviu para nada. Não serviu para nada a ponto das pessoas não se lembrarem dele depois que isso tudo passar. Aí ele fala, a única coisa que eles vão se lembrar é que havia uma pedra no meio do caminho. Então, esse poema se liga ao projeto literário na crise existencial que ele está mergulhado. Então, ele veio de um momento de segunda fase em que ele é extremamente engajado e extremamente reverenciado, né? E agora ele está em crise e ele acha que tudo que ele escreveu não serviu para absolutamente nada. Tanto que ele fala, no início, que lembrança darei ao país que me deu tudo que lembro que sei, tudo quanto senti. Ele está com a autoestima lá embaixo. Né? Será que tudo aquilo que eu escrevi tem valor? Né? Nessa noite que não tem fim, o tempo não passa. Né? A minha incerta medalha foi esquecida. Né? O meu nome se ri. Quer dizer, quem vai lembrar do poeta no meio da guerra? Ninguém. Aí ele faz que bom que ele faz essa autorreflexão, né? Essa autocrítica. Será que eu mereço mais do que os outros? Eu não vou me iludir. Aí ele cita Orfeu, né? Porque o Orfeu foi iludido. Né? Ele foi buscando a esposa, né? Mas ele não podia olhar para trás. Mas, na dúvida, ele olhou e a perdeu. Então, por isso que ele fala, mundo, você não me engana, porque hoje você me oferece glória e amanhã você me oferece esquecimento. Aí depois ele vira e fala, não vou deixar nada para emocionar ninguém, né? Nada capaz de fazer alguém chorar,
Isso daqui é o romantismo, ó. Uma voz matinal palpitando na bruma, e que arranque de alguém seu mais secreto espinho, né? Aquelas mocinhas enclausuradas, lendo poema, esperando o príncipe encantado, e chorando, recebendo poeminhas de amor. Eu não vou deixar isso, né? De tudo que foi na minha vida, que foi gloriosa, ó, meu passo caprichoso, arrogante, renomado, a única coisa que vai restar, porque de resto tudo se esvai, tudo desaparece. O meu único legado vai ser um verso, uma pedra que havia em meio do caminho. Então, o que, que tem de projeto literário aqui? A crise existencial, o pessimismo, né? Porque legado é para ser deixado. Só que ele constrói um poema sobre legado e esse poema é todo feito de negativas. Eu não deixarei nada, o mundo não me deu nada, né? Eu não farei nada, eu não sou nada. O poema inteiro é construído sobre negativas, de que não vai deixar nada. E aí ele termina de maneira até irônica. Eu vou deixar uma pedra no meio do caminho, que é justamente um poema que diz e não diz nada, que é um poema que faz referência ao Dante Alighieri, na Divina Comédia, nel mezzo del cammino. Né? O poeta Virgílio fala lá, no meio do caminho tinha uma pedra, e o Drummond retoma isso e fica repetindo. Né? O que, que seria essa pedra? É a palavra? É o mundo? É o outro? Entendeu a ligação? Ele está em crise aqui, ó. Entendeu? Foi o Henrique que perguntou? Sim, professor, entende? Conseguiu entender, Henrique? Sim, sim. Muito bom. Vamos lá, então. Depois eu tenho Um Boi Vê os Homens. Esse daqui caiu uns 3 anos atrás. Tá na primeira fase, eu acho. Foi a primeira fase. O que, que eu tenho aqui? Uma prosa poética. Eu coloquei só um parágrafo. Ó, parece muito mais um conto do que um poema, tá? Nessa prosa poética, ela é escrita de maneira prosaica, quer dizer, cotidiana, não tem ritmo, porque é o fluxo de consciência de um boi, tá? O que, que o Drummond faz? Você tem o eu lírico do Drummond. Esse eu lírico sofre uma animalização, se transforma num boi. O texto é o eu lírico do boi. Só que boi não pensa. Para o boi pensar, ele precisa antropomorfizar esse boi. Então, você tem um narrador aí que está antropomorfizado. Quando você antropomorfiza animais, você cai num outro gênero literário. Literário não, um outro gênero textual, que é a fábula. É na fábula que nós temos antropomorfização de animais e de coisas. Ao mesmo tempo, o poema ou a prosa poética funciona como uma alegoria da condição humana na medida em que o boi antropomorfizado filosofa sobre a existência humana e chega à conclusão que os homens são seres frágeis, mais frágeis que um arbusto, logo quebram com facilidade, morrem com facilidade, que vivem a todo momento a correr ansiosos, insones, de um lado para o outro, atrás do tempo, que já não conseguem mais ouvir o som da natureza, não conseguem mais ouvir o som dos animais. E aí o boi chega à conclusão que é melhor ser boi do que ser um homem. E aí a gente parte para a reflexão, né? Porque hierarquicamente o homem está acima do animal, né?
quando ele se coloca na posição dos homens, ele está fazendo uso de um recurso que vai explodir no Guimarães Rosa, no Conversa de Bois do Sagarana, no Burrinho Pedrez, que é o primeiro conto, a primeira novela. Né? Na obra do Guimarães Rosa, os homens e os animais estão no mesmo patamar, eles dialogam entre si. Então, tem uma alegoria aí da condição humana, que é frágil, que é fraca. Tá? E daria aí, não é o caso, a gente fazer uma comparação com a cachorra-baleia do Vidas Secas, que sofre antropomorfização, com Conversa de Bois do Sagarana e com Burrinho Pedrez, onde todos esses animais passam por um processo de antropomorfização. Acho que tem pergunta aqui. Era a pergunta do André, né? Parnasianismo barroco. Tá? É barroco mesmo. Tá? Então, vamos lá. Vamos ao trecho do poema. Tá lá. Aqui, pessoal, tem um recurso bastante importante da terceira geração modernista, que é o uso do fluxo da consciência. Quando é que o fluxo da consciência ocorre? Quando você tem um discurso indireto livre. É quando o narrador ele entra dentro da cabeça do personagem e sabe tudo que o personagem está passando, tá? Aí você tem um discurso direto livre. Aqui, você não tem propriamente um discurso indireto livre, porque a narrativa está sendo feita em primeira pessoa. Mas se você pegar o capítulo, por exemplo, Baleia, em que a baleia morre, depois que o Fabiano atira nela, o narrador descreve a morte dela e entra dentro da cabeça dela e mostra o que ela está pensando. Ali você tem um discurso indireto livre. Tá? Aqui você não tem um indireto livre, mas você tem um fluxo da consciência, porque você entra dentro da cabeça da baleia, do boi, né? E o boi, como um fluxo mesmo que não para, vai jogando sobre você uma tempestade de pensamentos, que é o que acontece também no romance Angústia. O Angústia acontece tanto, que você perde a referência se ele está falando do passado, se ele está falando do presente, ou se ele está delirando, de tanto fluxo da consciência que tem. Tão delicados, mais que um arbusto, e correm de um para outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Olha como ele descreve o homem. Certamente, falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves por vezes. Espantosamente graves, até sinistros. Coitados, de se ia não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno. Como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. Olha ele falando que o homem é incapaz de enxergar a si mesmo, o homem é incapaz de enxergar o outro, né? Ele está tão preocupado com as suas próprias questões que ele não consegue dar conta daquilo que está ao seu redor, dos sentimentos alheios, e ficam tristes. E no rosto da tristeza chegam a crueldade. Sim, os homens são cruéis, mais cruéis do que os animais. É a teoria do humanitismo do Quincas Borba. O animal ele mata ou por fome ou para se defender. O homem mata por fome, para se defender, e mata por orgulho, mata por riqueza, mata por dinheiro. Toda a expressão deles, dos homens, mora nos olhos. Verdade, né?
Os olhos é a janela da alma. E perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Né? Pelos olhos da pessoa, você sabe se ela está bem ou não. Nada nos pelos. Por que ele faz essa comparação? Porque, apesar dele estar filosofando sobre a existência humana, os recursos que ele tem para comparar essa existência é com ele mesmo. Então, por isso que ele fala anteriormente, né? Ele não consegue ver, por exemplo, os segredos do feno, porque o boi passa o dia inteiro mastigando o feno. Por isso que ele fala, né? Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade. E como neles há pouca montanha, né? Porque o gado precisa subir a montanha, e que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizar em formas calmas. Vocês já viram como o gado se organiza? Todo juntinho, calmamente, paulatinamente, devagar eles se juntam e se organizam. Os homens não conseguem fazer isso. Os homens é aquela loucura da vida moderna, brigando por espaço, né? Em formas calmas, permanentes e necessárias. Tão delicados, mais que um arbusto, e correm de um lado para o outro, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente, falta-lhes não sei que atributo essencial. Postos, eu já li isso, né? Desculpa. Necessárias. Os homens têm, talvez, certa graça melancólica. 1 minuto. E com isso se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres. Nossa, gente. E carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. O homem é sempre melancólico, mas, de repente, num milésimo de minuto, né, vem um sorriso. Eles se perdoam daquela agitação em que eles vivem, né? Em 1 minuto ele encontra o tempo para sorrir, como se fosse para suprir o vazio interior que os torna tão pobres. Olha como ele vê o homem, tanto que o poema se chama Um Boi Vê os Homens. Vazio, né? E carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Né? Eles precisam, o boi muge, né? Desejo, será que o homem tem desejo? Amor, ciúme. Aí ele faz uma reflexão, né? Que sabemos nós? Será que nós, bois, temos isso? Será que eles, homens, têm isso? Sons que se despedaçam e tombam no campo como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disso, é ruminarmos a nossa verdade. E aí o poema vai até que ele chega à conclusão que é melhor ser um boi do que um homem. Beleza? E já passamos da hora, né? Bastante. Sim. Desculpa, gente. Na próxima aula a gente finaliza o Claro Enigma e aí a gente vai para Romanceiro da Inconfidência e Mayombe, tá? Então, nessas aulas que seriam a revisão, eu vou continuar dando seguimento aos livros e aí eu vou... Por isso que eu deixei a Relíquia e o Quimpas para o final, porque aí eles são os principais, eu faço a revisão do realismo, naturalismo, Mayombe também, romantismo, né? E por aí a gente vai. Beleza? O Manu, Oi, pode falar. você poderia fazer uma lista igual você fez dos poemas escolhidos para a gente dar uma lida e analisar? Sim, posso. Eu posso fazer
eu posso mandar para vocês uma lista dos poemas que eu acho que tem grande chance de cair. Beleza, obrigado, viu? Faço sim. Tá bom? Tá bom, valeu. Falou, Felipe. Beleza, gente? Beleza, professor. Então, foi ótimo passar a quarta com vocês. Boa noite também. Até semana que vem. Tchau, professor. Brigadão, hein? Imagina. Eu só não sei se semana que vem Vai É na ter? outra. Semana que vem não tem? É na outra? é porque volta quinta-feira. Ah, tá. Beleza. Então, aí quando a gente voltar, Uhum. tá? Mas não se preocupem não, gente. Assim, mesmo que as aulas acabem, se o Rubão autorizar, como a prova é só em janeiro, a gente finaliza todos os livros, tá? Beleza. Uhum. Então, assim, podem ficar tranquilos, a gente vai finalizar, nem que a gente fique até 20 de dezembro aqui. Tá bom? Beleza. Tá bom, gente. Beijo. Boa noite. Tchau, professor. Boa semana, hein? Obrigado para vocês também. Tchau, tchau.